Para muitos, Brighton era apenas mais uma cidade de parada, com seus respectivos atrativos à beira-mar e o pavilhão real. Mas para Pamela, nada daquilo valia. Sua Bi, como costumava chamar, tinha os melhores adjetivos que uma cidade poderia querer. Era fresca, bem estruturada, com ótima sociedade e, de presente, ainda tinha uma maravilhosa vista do mar. Lady Pamela Brown era a viúva de Sir Brown. Não tinham tido herdeiros durante os 15 anos de casamento, e com o falecimento do marido há 5, a agora viúva havia retornado à sua cidade preferida em todo o mundo. Tinha 40, mas como uma lady nunca diz ou admite a verdadeira idade, apenas alguns rumores sustentavam sua entrada na meia-idade. Era uma mulher muito bonita, daquelas que nasce e desde que faz os primeiros anos começa a ter sua própria beleza, que não perde os frutos até depois dos 50. Pamela era uma mulher racional, mas muito ligada às questões sociais. Não era conservadora, pelo contrário. Adorava fazer tudo aquilo que os jovens tinham como distrações. Ria, se divertia e, por Deus, vivia muito bem a vida que tinha agora. O casamento, que havia consumido praticamente metade de sua história, tinha sido alegre e bastante amoroso. Sir Brown era um homem sério, mas que gostava de aproveitar os prazeres da vida, assim como sua esposa. Os dois tinham apenas uma rotina, que era de ser feliz. E quando ele partiu, Pamela se viu no dever de continuar com a mesma filosofia. Não iria se privar dos bons momentos porque era viúva. Pelo contrário, aí mesmo que iria atrás deles. Vivia na área central de Brighton, bem perto do pavilhão real. E com isso, sabia de tudo o que acontecia nos melhores lugares de sua Bi. Sua personalidade não permitiria menos. Lady Brown definiu uma boa vida com apenas 2 palavras: conhecimento e luxo. Apenas isso era necessário para se ter uma vida de alegrias. Era o início de temporada. As mocinhas viriam do interior para tentar conquistar algum marido ou corações partidos. Brighton estava pronta para recebê-las. Pamela tinha feito seu passeio matinal pela praia e agora se dirigia até a modista. Ali terminaria de experimentar alguns novos vestidos encomendados e esperaria sua carruagem. Não era uma mulher que precisasse de companhia. Fazia tudo sozinha e às vezes até preferia ter tais compromissos sem pessoas ao seu lado. Às vezes os acompanhantes tinham a leve mania de atrasar todos os afazeres, por distrações que, para Pamela, não contribuíam em nada no que realmente deveria fazer. Lady Brown! Que bom vê-la logo cedo! Já tenho tudo preparado para as provas. Ela sorriu para a modista e foi para o fundo da loja. Os 3 vestidos feitos tinham o luxo em pessoa. Eram dos tecidos mais caros e com cores que só pessoas da alta sociedade poderiam e tinham como usar. Pamela não gostava de tons claros. Pelo contrário, sabia que sua pele branca ficaria muito mais viva em cores vibrantes e bem selecionadas. Não andava ao extremo, mas gostava de chamar a atenção, com bastante bom gosto. E era assim que grande parte da sociedade de Bi a conhecia. A senhora já soube do baile que os Jenkins vão dar para o debut das 3 mocinhas da família? A Brown olhou pelo espelho para a modista, que mesmo falando, ainda se mantinha focada nos últimos ajustes da roupa. Baile dos Jenkins? Não soube de nada, mas aposto que esse boato é recente e que os convites ainda não foram enviados. Pelo que a senhora Stuart falou, eles já receberam há 1 semana seus convites. A modista olhou com certo receio, mas Pamela sabia como se portar em ocasiões daquela forma. Seu sorriso indiferente já estava no rosto e deixava entender que não ligava. Mas foi isso que eu entendi. Talvez as informações estejam erradas. Ah, pronto. Ajustes terminados. A modista se afastou e Pamela observou a bela peça. Estava na medida certa, mas agora aquilo não era mais importante. Desejava saber mais sobre aquele acontecimento que tinha acabado de ser excluída. Está ótimo, querida. Esperarei as peças para amanhã. Quero usar nos próximos bailes. Lady Brown sorriu para a modista, que tinha um rosto receoso, e foi para dentro se trocar. A volta para casa foi mais demorada que o normal. Pamela tinha pressa. Mandaria algumas mensagens e tiraria aquilo a limpo. Como alguém como ela, na posição que tinha em toda aquela sociedade, com a sua altíssima reputação e seu título de lady, ficaria fora de um baile? Não, aquilo estava muito errado.
Ela tinha o direito de declinar e eles o dever de convidar. Amy, James! Estava no hall de casa. Tirava a capa e o chapéu. Pegou a pequena bolsa e subiu as escadas. Estava cheia de raiva. Como ousariam fazer aquilo? Não com ela. O mordomo apareceu no corredor. Tinha um olhar assustado e logo se dirigiu à patroa, que estava prestes a entrar na sala de estar. Senhora, não abra a porta! Pamela olhou para ele com espanto. Sua mão estava na maçaneta. Mais um empurrão e já estaria dentro do aposento. Por quê? James chegou perto e a indicou um canto distante dali. E eles seguiram até lá. A senhora tem visitas. Sei que não vai querer vê-las dessa forma. Aconteceu algo? A voz dele estava baixa e atenciosa. Os dois tinham anos juntos. James trabalhou primeiro para seu marido e agora vivia em função da viúva de Sir Brown. Era um fiel empregado, daqueles que defende tudo que o patrão tem, até mesmo com a vida. Pamela olhou para a porta e respirou fundo. Teria que usar seu mais educado sorriso para receber as visitas. Aconteceu muita coisa, mas depois falamos sobre. Quem está lá dentro? As senhoritas Jenkins, com o almirante Jenkins. Eu disse que a senhora podia demorar, mas não quiseram saber. Falaram que iam esperar e estão lá dentro há meia hora. Pamela sorriu. Agora entendi o porquê do convite não ter chegado, pois iria receber pelas próprias mãos dos anfitriões. Se sentiu vitoriosa, estava sendo reconhecida e adorava aquele tipo de atitude. Obrigada, James. Já levou os biscoitos e chá para eles? Ela se olhou no espelho e arrumou um pouco do cabelo. Estava belíssima como de costume, mas sempre era bom conferir. Ia fazer isso agora. Ótimo, não demore. Não podemos ter falhas. O mordomo concordou. Pamela voltou a colocar seu melhor sorriso e entrou na sala. Os 4 convidados estavam calados quando Lady Brown entrou no aposento. O almirante e pai das jovens estava parado de frente para uma das janelas da sala de estar. Parecia observar a rua e tinha as mãos para trás, um costumeiro ato que a marinha tinha lhe dado. As 3 moças Jenkins tinham belos sorrisos e cabelos loiros. Estavam no início da juventude e tinham a alegria de jovens meninas despreocupadas, recém-saídas da infância. Bom dia! Que ótima visita! Pamela olhou para as jovens e deu um sorriso materno, enquanto via pelo canto dos olhos o almirante se virar para recebê-la. A que devo este maravilhoso acontecimento? Ela o olhou e ambos fizeram simples cumprimentos. Ele mantinha expressão séria, observadora e repressora. Era apenas alguns anos mais velho que Pamela, mas em termos de demonstrar a idade, ele ganhava. Os cabelos já estavam em um belo tom grisalho, e o tempo no mar não tinha ajudado para manter um pouco do ar da juventude no início da meia-idade. Mas o corpo continuava forte e rígido, como de um homem em sua melhor época. Anne, a mais velha, levantou do sofá que dividia com as irmãs e foi ao encontro de Pamela. Tinha um belo sorriso e segurava um elegante pequeno envelope, que ela logo soube o que era. Viemos pessoalmente lhe entregar o convite para o nosso baile, Lady Brown. Pedimos desculpas pela demora, mas não podíamos mandar esse convite pelo correio. Ele não conseguiria levar metade dos nossos sentimentos. Pamela pegou na mão da jovem e aceitou o convite. Fico imensamente grata, meu bem. É muito importante para mim que vocês tenham esses sentimentos. Só assim poderei ser plenamente feliz. James entrou na sala trazendo o chá e os biscoitos. As meninas ficaram bastante animadas e logo voltaram suas atenções para a recém-chegada comida. Até ela havia ficado com vontade de aproveitar aquele lanche, vendo a euforia das jovens. Elas aproveitariam a comida e tentariam usar os recentes dotes de damas que tinham aprendido na escola. Gostavam de ser admiradas em tudo o que faziam e ainda mantinham a alegria da juventude inocente. Pamela se aproximou do almirante, que continuava parado no mesmo lugar. Ele, que observava a recente demonstração de alegria das filhas, olhou para Lady Brown com toda a seriedade que tinha. Eu fico agradecida por ter reservado essa parcela de tempo para vir aqui. Sei o quanto valoriza as horas que tem. Ela deu um sorriso educado, mas sabia que não seria retribuída. Conhecia Frank há alguns anos. O almirante, que era um grande amigo de seu falecido marido, tinha casado com uma jovem que morava nas redondezas da residência da família dela. Mas mesmo com tantas ligações e boas vibrações para travarem um bom relacionamento e serem íntimos, Frank e Pamela
nunca tinham trocado mais que algumas palavras educadas durante os poucos anos que ele passava em terra durante a guerra contra a Espanha. Sir Brown e Mrs. Jenks haviam morrido na mesma época, o que acabou por aproximando ela das 3 filhas de sua velha amiga. Mas apenas isso, pois o almirante fazia questão de se manter afastado dela. E ela não se importava com aquilo, até preferia. Os dois não eram compatíveis com nada. Suas personalidades ficavam em extremos opostos, e a disposição que os faria insistir em algum relacionamento que passasse da educação já tinha ido embora há muito tempo. Espero que aceite o convite e venha passar algumas semanas conosco. O baile será em 3 dias, mas as meninas me pediram com muita insistência que você ficasse mais tempo em nossa casa. Pamela o olhou surpresa. Tinha realmente acabado de escutar aquele convite? Estava surpresa, mas não deixaria aquilo transparecer. Os gestos contidos e racionais eram os melhores para momentos como aqueles. Se é a vontade de todos, eu irei. Então vamos juntos. Amanhã nossa carruagem passará aqui à tarde, e assim você poderá nos acompanhar com a sua. Frank a olhou uma última vez, e sem esperar uma resposta, pegou na mão de Pamela e deixou ali um beijo. Todo aquele movimento foi rápido, apenas visto pelos dois. E logo depois, ele soltou sua mão e se voltou para as filhas. Vamos, meninas. Lady Brown precisa se organizar para a viagem de amanhã. Ele se afastou e foi em direção à porta. As irmãs levantaram e foram ao encontro dela, que ainda estava um pouco sem reação, e a abraçaram com força. Obrigada por nos acompanhar, Lady Brown. Sua estada em Engleman Park será de grande importância para nós. E fazendo mais um cumprimento, as 3 saíram atrás do pai. Pamela procurou a cadeira mais próxima e sentou. Precisaria de alguns minutos sozinha para poder colocar a mente em ordem e entender o que tinha se passado naquela sala. Iria até aquele evento. Faria o que sabia fazer de melhor. Ajudaria as meninas a encontrarem ótimos maridos. E também descobriria se Frank estava realmente querendo romper com a primeira impressão que prevalecia há anos e começar um novo relacionamento entre eles. Tudo aquilo era inesperado, mas muito interessante.